Bom dia! Que a paz de Cristo seja sobre você, sua casa e sua família. Aqui é pastor Clodoaldo Silva. Quero compartilhar de uma rápida palavra de Deus com você e eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Daniel capítulo 5, versículo 1, 2, 3 e 4. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém. E beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareciam os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. O rei via a parte da mão que estava escrevendo. Meus irmãos amados, o que eu aprendo aqui? Deus colocou um tema no meu coração agora que eu estava orando. Quando Deus entra no baile, quando Deus decide entrar num baile. É esse o tema. O grande império de Babilônia chegava ao fim. O rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, ignorando o sítio, já estava sitiado pelos medos e persas. Ele então, ignorando esse sitiamento dos inimigos, ele decide fazer uma festa para 1000 convidados especiais, governadores, prefeitos, pessoas do seu convívio, pessoas importantes. E ele faz um baile fatal, mas o interessante é que Deus resolve entrar nesse baile, visitar esse baile. Halabashuri Kalabassai. Enquanto eles divertiam, bebiam, prostituíam, contavam piadas, risadas, o inimigo tinha desviado o curso do rio Eufrates e estava já para entrar naquela mesma noite e destruir o reino, e destruir o seu rei, e tomar posse daquela terra, os medos e os persas. Então, nós aprendemos algumas coisas com este rei, que não podemos fazer jamais, porque será um caminho de sepultura. Ele resolve fazer um baile, uma festa, e reúne 1000 convidados especiais, ministros, governadores, prefeitos, supervisores, só gente da alta sociedade, do convívio dele. E ele então manda buscar os utensílios de ouro que foi pegado pelo seu pai em Jerusalém, na casa do Senhor. E ele manda buscar essas taças, esses utensílios, e começa a beber vinho, bebidas fortes, e começa a fazer todo tipo de ruaça, e começa a adorar os seus deuses, a oferecer louvores aos seus deuses, de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira, de pedra. Daniel 5, versículo 4, e uma festa total. De repente, Deus decide entrar no baile. E o versículo 5 que diz que de repente
aparece na parede uns dedos escrevendo uma sentença que ele não sabia ainda. Mas a Bíblia diz que quando o rei via a parte da mão que estava escrevendo, versículo 6, então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. Os seus joelhos bateram um ao outro. Eu costumo dizer que o homem brinca, zomba, conta piadinhas, o homem faz piadinha, ele abusa de Deus e do seu povo, mas quando Deus resolve visitar o homem, ele fica perturbado, ele perde a graça, ele bate os joelhos uns nos outros e fica com medo de ir para o inferno. É sempre assim. Então nós aprendemos com essa lição que Deus resolve entrar no baile. O pecado do rei foi idolatria, por causa da soberba e idolatria. Deus castigou Nabucodonosor. Daniel capítulo 4, versículo 29, diz que ele se ensoberbeceu, deixou a soberba invadir a sua alma e o seu coração. E ele disse: ei, Babilônia, que eu edifiquei, que eu construí. E então se ensoberbeceu a ponto da sua soberba chegar diante de Deus. E no capítulo 4 de Daniel, versículo 29, 30 e 31, a sua soberba chegou diante de Deus. E Deus diz: como é que é? Babilônia que você edificou, que você fez com as suas próprias forças, capacidade. Então Deus se indignou contra a soberba de Nabucodonosor e o abateu, tirou sua consciência e ele foi comer capim durante 7 anos, ficou irracional, perdeu o trono. Beltesazar, ao invés de aprender com o pai, seguir o exemplo do pai, de não entrar pelo caminho da idolatria, da soberba, ele faz o contrário, ele segue os passos da soberba do pai. E realizou um grande banquete confiando que seus deuses o livrariam das mãos dos inimigos. A Bíblia diz que uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. É dele que vem o socorro, é do nosso Deus que vem o livramento, é do nosso Deus que vem a cura, que vem a salvação, que vem os milagres. É dele, a ele toda a glória e honra. Segunda coisa que eu aprendo aqui no versículo 23, profanação. O rei profanou os vasos sagrados do templo, bebendo neles. Hoje muitos estão profanando as coisas de Deus, por isso a glória se afastou de muitas igrejas. Por isso a glória se afastou de muitas pessoas, porque há muitas pessoas profanando as coisas de Deus. Aqui a Bíblia diz para nós, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículo 12 ao versículo 16, diz assim a santa palavra de Deus: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punha em leitos e em camilhas, para ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas corriam muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espírito imundo, os quais todos eram curados, porque a glória de Deus estava com eles e neste lugar. E quando a glória de Deus está numa igreja, está com alguém, na vida de alguém, esses sinais de todas as espécies, de todos os níveis, se cumprirão na vida das pessoas.
Porque tem pessoas que não acontecem mais sinais, e igrejas também, porque a glória de Deus já se foi há muito tempo, porque profanaram as coisas de Deus. E se profanar, Deus então vai se retirar. Outra coisa que estava acontecendo naquele baile, orgia. O baile foi um carnaval, uma festa da carne, como os de hoje, onde a imoralidade impera. Romanos 5:21 fala das obras da carne. Outra coisa, o desespero do rei foi grande. O pintor Washington Albiston, em 12 anos, não conseguiu pintar o semblante de Belsazar pelo pânico de quando ele viu aquele dedo, aquela mão escrevendo na parede a sua sentença. Imagine o transtorno, imagine o tormento. A Bíblia diz que ele perturbou o coração, a sua alma ficou perturbada, ele ficou espantado, ele ficou transtornado, porque Deus resolveu entrar naquele lugar. Brinca com quem você quiser, mas não brinque com Deus. A Bíblia diz que de Deus ninguém zomba e com Deus ninguém brinca. Halabaxéia suri canta lamahai. Então nós aprendemos aqui lições preciosíssimas. Mas quando aquela mão escreve, ninguém podia ler, ninguém sabia interpretar. Ele manda chamar os seus astrólogos, os seus adivinhos, todos, ninguém podia nem ler, nem interpretar. E o versículo 9 diz: perturbou-se muito, mudou-se nele o seu semblante. O homem brinca, zomba, faz piadinha, mas quando Deus se revela, ele treme nas bases, ele perturba, ele perde a graça de tudo. Foi o que aconteceu com ele, a ponto de no versículo 10, a rainha ter chamado ele na sala especial e falado para ele acalmar, para ele ficar tranquilo, para ele não se turbar os pensamentos, para não mudar o semblante diante de todos que estavam na festa. Mas não tinha jeito, era o Deus da glória que estava visitando aquele baile para acabar com aquela festa. Alaxéia, orabaçaia, canta lamahai. Mas de repente a sua rainha diz: versículo 11, há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses. Oh, bendito é aquele que tem o espírito de Deus. Ela falou Deus porque eles não serviam, não conheciam a Deus. Mas bem-aventurado é você que o Espírito Santo, que revela as profundezas de Deus, habita na sua vida. Revela as grandezas ocultas de Deus, habita na sua vida. Você tem o Espírito Santo que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo e te prepara dia por dia para morar no céu. Enquanto você não vai para o céu, ele te enche de graça, poder e unção para você fazer a obra de Deus, realizar a vontade soberana de Deus. E ela diz: nos dias de teu pai se achou nele luz. Na sua vida tem luz, na sua casa tem luz, na sua empresa tem luz, para clarear todas as coisas, para não te deixar errar. A luz está sobre você e sua casa, glória a Deus. Daniel tinha luz. E disse mais: inteligência, você tem inteligência de Cristo, é a que tem peso, é a que tem valor, porque ela te leva a Deus, ela te leva ao temor de Deus, ela te leva a humilhar diante de Deus e a reconhecer que Deus é o Senhor e o soberano. E ela diz: ele também tem um espírito de sabedoria, o espírito de sabedoria verdadeira, que glorifica a Deus, dignifica a Deus, exalta a Deus, te leva para o caminho certo, da justiça, da santidade, está sobre a sua vida. E ela disse: como a sabedoria dos deuses, é a sabedoria do Espírito de Deus que está sobre ti. E teu pai, o rei Nabucodonosor, o constituiu chefe de todos. Deus o honrou soberanamente, sobremaneira. Seja fiel no pouco, seja simples, seja humilde.
e Deus vai te honrar, vai te exaltar sobre o muito. Alabaxai. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e no seu tempo ele vos exaltará. E ela diz: porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente. O espírito excelente de Deus habita em ti, habita na sua mente, no seu coração. Excelente significa ótima qualidade, excessivamente bom, muito bom. É o Espírito eterno que habita em ti e te faz ser bom e te faz ter ótima qualidade de vida, porque vida de verdade é quem teme a Deus, é quem reverencia a Deus, adora a Deus, reconhece Deus, louva a Deus, anda nos caminhos de Deus. Esse é o Espírito excelente. Ciência tinha muito conhecimento. Quem serve a Deus é coroado de conhecimento das coisas dessa terra e das coisas eternas. Aleluia! Entendimento. Tinha sobre Daniel o espírito de entendimento. Há na minha vida e na sua vida o espírito para entender os tempos, para entender os propósitos, os projetos de Deus. Alebai, se canta lamahai. Que privilégio para nós. Só os que servem a Deus têm o espírito do entendimento para discernir entre o bem e o mal, entre o justo e o ímpio, entre o santo e o profano, para discernir os tempos da operação de Deus. Interpretando sonhos. Só quem serve o verdadeiro Deus pode ser contemplado por esse dom de interpretar sonhos e explicar enigmas e solvendo dúvidas. Só o Espírito do Senhor pode apoderar de um homem e trazer essas soluções às pessoas. E você tem esse Espírito excelente, esse Espírito eterno chamado Espírito de Deus. E ela continua aconselhando: o qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Mandaram chamar Daniel. Seja firme, seja constante, seja fiel. Deus vai mandar te chamar para uma grande obra. Deus vai mandar te chamar para um grande propósito e projeto. Deus vai tocar o coração do seu pastor, do seu presidente, do seu líder e vai te chamar para uma grande obra de Deus, um grande projeto de Deus. Fica no azeite. Deus mandou chamar José, mandou chamar Daniel, mandou chamar Pedro na casa de Simão Curtidor e vai chamar você também. Halaba, serimi canta lamahai, e vai te encher do Espírito. És tu, quando Daniel vem, ele diz: és tu, Daniel, dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? És tu mesmo. Irmão, o tempo não mudou Daniel. O tempo não fez com que Daniel esfriasse na fé, na esperança. O tempo não desanimou Daniel. O tempo não fez mudar seu caráter. As lutas, as tribulações não mudou sua postura de servo de Deus, seu caráter de servo de Deus, seu temor a Deus. O tempo não mudou. Ele diz: sou eu mesmo. Os cargos importantes de ministro, de pessoas importantes, não mudou a mente, o coração de servo de Deus de Daniel. Ele diz: sou eu mesmo, continuo orando 3 vezes ao dia, continuo jejuando, continuo dependendo de Deus, humilhando diante de Deus e clamando pela graça salvadora de Deus. E ela continua: tenho ouvido dizer a teu respeito. Amados, precisamos ser fiéis. Se formos fiéis em tudo, as pessoas vão ouvir a nosso respeito. Não precisa de nos declararmos, não precisa de tocarmos trombeta, não precisa de ficarmos pedindo indicação para todo mundo, nos humilhando para todo mundo. Se formos cheios do Espírito Santo e Deus nos usar de verdade,
as pessoas ouvirão falar de nós e mandarão nos chamar distante, de longe, para ir a lugares longe, para levar a mensagem que salva, que cura, que liberta e que batiza com o Espírito Santo. Então, ela disse: introduziram todo mundo e ninguém conseguiu dar interpretação. Ele diz: eu não tenho, mas o Deus que eu sirvo, se Ele quiser, Ele pode revelar todas as coisas. E a Bíblia diz que então respondeu, versículo 17, respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas ficam contigo e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei o rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Primeiro, ele dá uma repreensão no rei, ele chama a atenção do rei. Ele diz assim, o rei diz assim: se você conseguir ler e se você conseguir interpretar, eu vou te colocar como terceiro do reino, vou te dar riquezas, vou te dar ouro, vou te dar prata, vou te dar tudo. E Daniel não perdeu o foco do seu ministério, da chamada, e não aceitou ser comprado. Versículo 17, respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura, lhe farei saber a interpretação. O verdadeiro homem de Deus, ele está querendo ser honrado por Deus, reconhecido por Deus e exaltado por Deus, engrandecido por Deus, não pelos homens. Tudo que os homens fazem é com interesse secundário depois, mas Deus não, Deus faz de verdade. Aí Daniel dá uma repreensão nele no versículo 18, alguns versículos. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino, a grandeza, a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, a quem queria dava vida, e a quem queria engrandecia, a quem queria abatia. Aqui no versículo 20 está a queda dele. Mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Quando Nabucodonosor se entregou à soberba e a sua soberba chegou diante de Deus, Deus o abateu severamente e passou dele a sua glória. Está no versículo 20. E o mesmo espírito de orgulho que foi sobre o seu pai foi sobre Beltesazar. E o mesmo Deus que abateu Nabucodonosor agora vai abater Beltesazar. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais. Versículo 21. Fizeram-no comer erva como bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. A Deus seja a soberania, a Deus seja a grandeza, a Deus seja a glória, a Deus seja a honra, a Deus seja o louvor, a Deus seja tudo, porque Ele é a fonte de tudo e de todos. Aleluia. Aí ele continua: e tu, versículo 22 de Daniel 5, e tu, seu filho Beltesazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não vê, que não ouve, nem sabe, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus filhos, a Ele não glorificaste. Herodes morreu com medo de bicho porque não glorificou a Deus. Beltesazar foi abatido e perdeu o reino porque não glorificou o nome de Deus. Nabucodonosor, na hora de glorificar a Deus, ele glorificou ele mesmo, glorificou o homem e foi abatido. A Deus toda a glória, independente da circunstância da sua vida, a Deus toda a glória e honra. Aí veio o juízo, quando Deus resolve entrar no baile, quando Deus resolve abater a festa do baile, quando Deus resolve transformar a alegria carnal, maligna e diabólica em espanto,
em desespero de uma alma aflita, em transtorno cruel e terrível. Um baile fatal. Não esqueça disso. Deus entrou naquele baile e escreveu na parede, versículo 26, esta é a interpretação: Mené, contou Deus o teu reino e acabou. Sentença, juízo de Deus sobre Belsazar por causa do seu orgulho, da sua idolatria, profanação, falta de temor e respeito a Deus. Mené, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e os persas. Então mandou Beltesazar que vestisse Daniel de púrpura, que lhe pusesse uma cadeira de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Mas o juízo foi iminente. O juízo foi naquela mesma noite. Olha o que a Bíblia diz, versículo 30 de Daniel 5. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Querido, não podemos brincar com esse Deus e nem diante desse Deus. Precisamos temê-lo, respeitá-lo, reverenciá-lo, glorificá-lo em toda e qualquer circunstância, porque Ele é a fonte de tudo. Ele é a fonte da vida, visível e invisível. Onde existir vida, Deus é a fonte da vida. Ele é o Criador de todas as coisas. Por isso, a Ele glória, a Ele honra, a Ele louvores, a Ele adoração de eternidade a eternidade, a Ele o temor, a nós, para com Ele, a Ele a dignidade de um Deus que é antes de tudo, antes do tempo, a Ele a glória que lhe é devida. Bendito seja Deus. Os humildes verão a Deus, os humildes morarão com Deus, os humildes serão coroados eternamente por Deus. Os humildes, todas as portas se abrirão. Os humildes, a porta da graça os abraçará. O Senhor derramará chuvas de bênção sobre os humildes. Tiago 4,6. Ele resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Agora, aos soberbos, todas as portas se fecharão. Aos soberbos, todos serão abatidos. Aos soberbos, todos serão humilhados. Aos soberbos, todos serão resistidos por Deus. Aos soberbos, se não converterem, pararão no inferno. Terminarão abatidos da terra e lançados no inferno para sempre. Essa é a palavra do dia. Essa é a palavra de Deus para a nossa meditação, para nosso crescimento espiritual. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo te faça mais simples e mais humilde a cada dia, reconhecendo que Deus é o Senhor, que a Bíblia diz que Ele abate das alturas até o pó, e o outro, por sua vontade e soberania, Ele pega do pó e eleva e exalta até as alturas para a sua glória, para o seu louvor, para a sua satisfação. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo fale mais profundo dentro da sua mente, do seu coração e da sua alma. Deus te abençoe, amado. Não despreze a advertência de Deus. Não despreze a palavra do Senhor. Ela é vida. Ela é vida e vida com abundância. Abraço!